Esse episódio começa com o Tanjiro perseguindo o pequeno Hantengo, que é o sentimento do medo. Esse pequeno corpo do Oni só sabe fugir. Afinal, o Tanjiro acredita que ele seja a chave para derrotar o Oni. E usando o sangue da Nezuko na sua lâmina, invocando o fogo rosa, o Tanjiro tenta cortar esse Oni. Mas a sua lâmina não faz um grande estrago. Apesar de colocar uma grande força nesse ataque, ele não conseguiu cortar o pequeno Oni. E então é mostrado para nós que dentro da boca dele, mais especificamente na língua dele, está escrito medo. Esse covarde sentimento do Hantengo está fugindo para se manter em segurança. E é estranho como esse corpo se divide. Apesar de ser pequeno, ele emite uma poderosa onda sonora quando grita. E isso deixou o Tanjiro praticamente surdo. A onda de som foi tão profunda que o Tanjiro perdeu parte dos seus sentidos. Ele não sabia mais e não conseguia detectar os novos inimigos. Enquanto ele estava tentando cortar o pequeno Oni medroso, o ódio apareceu atrás dele. Daqui a pouco nós vamos ver todos os detalhes sobre o Zohakoten, o corpo mais poderoso do Hantengo. Já pensou em trabalhar lendo mangás? Clique no link na descrição e descubra como se tornar um profissional na arte de ler os mangás. Então ele detectou que havia algo atrás dele, e ele começou a contar os corpos. Não era o cheiro de nenhum dos outros 4, era mais um corpo do Hantengo. E esse tem a aparência mais jovem, e é muito mais poderoso. A forma original do Hantengo é mais velha, e quanto mais poderoso ele vai ficando, ele assume uma forma ainda mais jovem. O Tanjiro fica desesperado, afinal ele acha que esse ataque vai pegar nele. Se pegar, vai ser fatal. E além de não ter conseguido derrotar o pequeno Oni, estar sendo ameaçado pelas costas, o fogo da Nezuko acabou e a sua lâmina perdeu um pouco de poder. Tudo parece estar perdido. O Genya não conseguiria atirar contra o Zohakoten exatamente porque o Tanjiro estava na linha de frente. Se ele atirasse no Oni, o Tanjiro também seria atingido. E até nisso o Tanjiro conseguiu pensar rapidamente. Então, que atitude eles poderiam tomar? Eles tinham que fazer um verdadeiro milagre para salvar a vida do Tanjiro nesse momento. Zohakoten então toca os seus tambores e invoca os seus gigantescos dragões de madeira. Galera, eu vi gente reclamando do CGI usado, que realmente ficou diferente, ficou parecendo o jogo de PlayStation 4. Ficou um pouco discrepante, não me incomoda e não muda a minha experiência assistindo o anime, mas teve muita gente que não gostou. O gráfico e as animações de Kimetsu estão sendo muito elogiadas mundo afora, as pessoas estão gostando bastante. Mas colocar esses dragões tão discrepantes pode ser que gere algum desentendimento entre os fãs da obra. E voltando ao episódio, agora o Tanjiro tem que lutar contra esses dragões gigantes. Veja que o Zohakoten poderia ter eliminado o Tanjiro facilmente, mas ele decidiu não fazer isso. Ele quer ver o Tanjiro sofrer, e por isso ele está atacando lentamente com seus dragões de madeira. Ele quer causar o verdadeiro terror. E então, para salvá-lo das garras dos dragões de madeira, a Nezuko abre mão de um dos seus braços e uma das suas pernas, conseguindo salvar o seu irmão novamente. A Nezuko mostra novamente uma regeneração absurda, no nível Lua Superior. E quando eles caem no chão, ela já está inteira de novo. O importante aqui dessa cena é que a cada episódio a Nezuko está mais consciente na sua forma completa de Oni. Lembra-se da primeira vez que a Nezuko se transformou em Oni lá contra a Daki? Ela queria até mesmo devorar humanos. Aqui ela entende que tem que proteger o Tanjiro, ela sabe quem são os inimigos e ela está cada vez mais consciente. E o mais impressionante é que o Tanjiro pergunta para ela, na sua forma de Oni completa, que ela deveria estar alucinada se ela está bem. E ela balança a cabeça, mostrando que ela está compreendendo a linguagem humana. A cada dia, a Nezuko, Oni completa, está cada vez mais humana. E o anime está deixando isso bem claro para nós. O Tanjiro também fica surpreendido com a velocidade da regeneração da Nezuko. Caso ela fosse um inimigo, com certeza ela não seria um Oni fácil de enfrentar. Então a Nezuko pressente o perigo. Tem algo grande vindo. E o sentimento do ódio, fazendo jus ao seu nome, está pronto para fazer um verdadeiro massacre. A sua pressão espiritual gera um tremor tão grande que faz com que as pessoas fiquem paralisadas. Elas mal conseguem respirar diante a sua presença. A sua imponência é muito grande. E o Zohakoten consegue ter uma presença tão poderosa graças às centenas de milhares de humanos que ele já devorou e o poder que ele tem. Afinal, esse é o corpo mais forte do Hantengo e esse é o total poder da Lua Superior. Enquanto isso, ele guarda o pequeno Hantengo Action Figure dentro de uma casca de madeira. Essa madeira não é qualquer madeira, é bem difícil de rompê-la. E assim, o corpo do medo, o pequeno Hantengo, fica protegido pelo Zohakoten. O ódio tem uma nova personalidade, totalmente diferente do Sekido, do Karako, do Aizetsu e do Urogi. Enquanto isso, o Tanjiro tenta entender rapidamente o que está acontecendo.
Ele já não aguenta mais ver tantos corpos e tantas versões do mesmo Oni. Parece que eles nunca têm fim. Mas logo ele nota que o cheiro dos outros Onis desapareceu. Ou seja, de alguma forma eles se fundiram. Então o Genya faz o favor de explicar pra gente o que aconteceu aqui. Ele estava observando tudo, e ele estava enfrentando os outros sentimentos do Rantengo. Enquanto o Tanjiro estava cortando o corpo menor, eles se preocuparam com o que poderia acontecer. E durante o combate, o Sekido, a raiva, aquele que lança raios, começou a absorver os outros sentimentos. Primeiramente ele pegou o Urogi, o prazer, que tem forma de arpia, e o Karaku, a alegria, que tem o leque que lança ondas de vento. Ele absorveu os dois e sugou todo o poder deles para dentro do seu corpo. Aqui ele estava produzindo um novo Oni muito mais poderoso. Na sequência, Sekido foi até o Aizetsu, a tristeza, e também o absorveu. Então, o corpo do Sekido passou por uma transformação. A fusão da alegria, tristeza, prazer e raiva se tornou ódio. E assim ele assumiu uma forma muito mais jovem. O Genya entendeu a situação e explicou pra gente, mas será que o Tanjiro já entendeu? Nas suas costas, Zohakuten tem 5 tambores. E agora ele esconde o sentimento do medo. Simbolicamente, ele está escondendo o próprio medo para lutar. O Tanjiro então fica impactado com aquela presença e com aquela força. Aquele inimigo é grande demais, é poderoso demais, e eles nunca enfrentaram algo tão grande. Ninguém mais já tem certeza nenhuma de que pode vencer, e o clima do local muda completamente. A Nezuko está pronta para o ataque, e o Zohakuten continua o seu discurso de ódio. Ele não acha justo que humanos estejam caçando Onis. Afinal, para ele, o normal é só o contrário. Mas o Tanjiro rapidamente se recupera e consegue encontrar esperanças mesmo no meio de uma situação tão complexa. Ele comenta que não foi só 100 ou 200 humanos que ele devorou, foram muitos humanos. Eu chutaria que foram centenas de milhares de humanos. E dá pra ver claramente nos olhos da Nezuko que ela está entendendo o que o Tanjiro está falando. A evolução dela como Oni com consciência humana é muito visível e expressiva. Mas o Zohakuten não está muito para conversas. Ele não quer muito diálogo. Afinal, ele é o ódio. E não faria sentido se ele ficasse conversando. O Tanjiro o ameaça. E olha só que aqui já não está mais a cicatriz, e sim a marca de caçador de Onis. Esse é um detalhe quase imperceptível para quem está vendo rapidamente no anime e não para frame a frame. E eu garanto para vocês, galera, apesar dos dragões de madeira em CGI, eu vi esse episódio frame a frame. E não tem nenhum pedaço bugado, ou seja, a animação tá realmente fantástica. Os caras estão trabalhando muito pesado nisso. A Nezuko também se levanta, mesmo com toda a pressão espiritual e o medo que o Zohakuten gera em todos. Eles estão prontos para enfrentá-lo. E agora, com os seus 5 dragões e com o medo preso, ele vai começar os seus ataques. E essa vai ser a batalha mais difícil do Tanjiro até hoje. Nada nem ninguém jamais se aproximou da dificuldade que o Zohakuten pode oferecer. Mas antes de começarem a se atacar, o Zohakuten pergunta se as pessoas que ele devorou, as pessoas que ele matou, se elas eram de alguma forma parentes do Tanjiro. E ele diz que não. Mesmo se elas fossem, isso não mudaria nada. Mas ele perguntou isso apenas para ter certeza. Os Onis não conseguem entender os sentimentos humanos. E nada do que o Tanjiro diz jamais vai fazer sentido pro Zohakuten ou pro Rantengo. Então o ódio prepara seus dragões e arma o seu próximo ataque. Aqui, os 5 dragões vão enfrentar o Tanjiro e a Nezuko. E veja que cada cabeça desses dragões pode usar exatamente os poderes do Sekido, Karaku, Aizetsu e Urogi. Só que dessa vez, muito mais potencializados. Ou seja, ele tem o poder dos 4 sentimentos principais, além da madeira, e uma potencialização gigante em cada um dos seus ataques. Então vamos para o outro lado da Vila dos Ferreiros, onde o Tokito está perdido dentro da água. Ele tem um bom fôlego. O Gyoko, completamente maluco, completamente insano, está observando o Tokito dentro do seu jarro de água. E ele sempre diz coisas estranhas de arte. O quesito de arte dele é completamente bizarro. Mas tem algo na Vila dos Ferreiros que chama a atenção do Gyoko. Alguém está escondendo algo, e parece ser algo importante. Então ele entra dentro do seu vaso e se teleporta até outro lugar para ver o que é. O que eles estão escondendo. E o Tokito fica ali, sem opções e sem saber o que fazer. Seu corpo está envenenado pelos espinhos e ele já não tem como respirar. Sem respirar, ele não consegue lançar ataques. Mesmo assim, ele lança uma investida, um ataque usando o último ar dos seus pulmões. Esse ataque também não surte efeito. E assim, o Tokito começa a se acostumar com a ideia de que vai morrer ali. No meio das suas memórias surge uma névoa. E algo quer mostrar para ele alguma lembrança do passado. Como o Tokito perdeu as suas memórias, aparecem pessoas que ele já conhece,
mas falando coisas de pessoas que ele conheceu no passado, da época que ele perdeu a sua memória. Ele pensa no seu mestre e também pensa que o seu fim está chegando. Então uma voz fala com ele. Parece ser o Tanjiro, mas não é. Alguém que fala para ele palavras de motivação. Alguém falou isso para ele no passado, mas não foi o Tanjiro, e ele não consegue se lembrar quem é. Isso são as memórias do Tokito voltando. Elas estão tentando se recuperar nos seus momentos finais. E um ferreiro tenta defender a cabana onde está sendo esmerilhada a katana do Tanjiro. Mas o Gyoko não quer saber nada disso. O Gyoko achou que havia alguém importante, talvez o líder da vila. Algo realmente muito importante estava sendo feito aqui. E assim ele começa a torturar o ferreiro. O Gyoko não é um Oni normal, ele é completamente psicopata. E assim ele quer saber qual é o mistério que envolve essa cabana. Mas quando ele olha, tem um artista trabalhando. E ele também se considera um artista. Logo ele fica com inveja da concentração daquele ferreiro. O ferreiro do Tanjiro está fascinado pelaquela katana da era antiga. E o Gyoko logo entende que ele não é o chefe da vila porque ele é muito jovem. Agora o objetivo do Gyoko vai ser tentar desconcentrar esse ferreiro. Mas por mais que ele tente, ele não vai conseguir. Ele está muito focado no seu trabalho e ele precisa terminar aquela espada. Uma espada enigmática, que é a melhor espada já forjada em toda a história. E o ferreiro que a criou nem sequer deixou seu nome nela. E isso deixa o Gyoko irado. Afinal, ele quer a atenção. E nem ele, nas suas mais belas artes, nunca se concentrou tanto. Ele está com inveja da concentração daquele ferreiro. E agora, o Gyoko, como um ser completamente infantil, vai tentar tirar o ferreiro da sua concentração. Então ele começa a lançar ataques cortantes, não fatais, apenas para ele se ferir. E com esses ferimentos, ele esperava que o ferreiro ficasse com medo. Mas isso não aconteceu. Ele continuou trabalhando como se nada tivesse acontecido. Então ele lançou mais uma onda de ataques cortantes. E isso revelou para nós, finalmente, o rosto do Haganezuka. Todo mundo esperava que ele tivesse cara de figurante, mas o cara tem maior cara de protagonista. E o Gyoko está abalado na sua infantilidade. Ele não consegue desconcentrar o ferreiro, e alguém precisa chegar logo para salvá-lo. Caso contrário, a nova espada do Tanjiro, a lendária espada, jamais ficará pronta. E enquanto ele está tirando a ferrugem e esmerilhando essa antiga katana, o Gyoko começa a pensar em um plano para detê-lo. Afinal, apenas matá-lo não seria o suficiente. Ele queria desconcentrá-lo primeiro. Então voltamos para o Tokito. E as suas memórias estão o abalando. Dessa vez ele viu o Tanjiro, mas na verdade não é o Tanjiro. E aquelas frases fazem muito sentido. São nostálgicas, mas não foi o Tanjiro que falou essas frases para ele. Foi outra pessoa que ele não consegue se lembrar. Então aparece um pequeno ferreiro, tentando salvar o Tokito. E por mais que ele tente, a bolha de água, o vaso do Gyoko, é muito resistente para um humano normal. E logo, uma das bizarras criações do Gyoko aparece. O pequeno ferreiro não conseguiu detectar aquela criatura, e logo, ela o atacou. Ele recebeu um ataque em um ponto vital, bem na boca do estômago, e ficou gravemente ferido. Sem conseguir dominar respirações, nem tendo médicos nessa região, é extremamente complexo que ele sobreviva. E isso deixou o Tokito bem impactado. O garoto, ainda tentando ajudar, chega bem perto da bolha. E tem a ideia de transmitir o seu ar para o Tokito. Assim ele consegue respirar as bolhas de ar que são enviadas para ele, e fazer a sua respiração. No meio da névoa dos seus pensamentos, ele vê o Tanjiro. E então ele se lembra de mais e mais frases que foram faladas para ele no passado. Até que uma imagem surge na sua mente. É o seu pai. E as suas memórias começam a retornar lentamente. Essa experiência de quase morte fizeram com que as memórias do Tokito se acendessem e começassem a retornar lentamente. E assim, usando a respiração da névoa, ele consegue se libertar da sua prisão de água. E comenta que o Tanjiro tinha os olhos parecidos com o do seu pai. As memórias do Tokito estão retornando. Esse foi mais um episódio da Vila dos Ferreiros, e se você gosta de ver análises completas de episódios, se inscreva aqui no canal. Não deixe de conferir o curso de leitura de mangás que está ali na descrição. Eu sou o Joel, vou ficando por aqui e até a próxima.